Naquela manhã, Clara Fernandes ainda não sabia, mas o homem que havia cruzado seu caminho no aeroporto, com um olhar frio e uma resposta afiada demais para um desconhecido, seria o mesmo que poucos dias depois entraria em sua vida como novo diretor executivo da empresa, onde ela acabara de conquistar a maior oportunidade da carreira. E o mais difícil não seria trabalhar ao lado dele. O mais difícil seria descobrir que, por trás da arrogância de Hugo Valverde, existia um homem capaz de mexer com tudo o que ela acreditava ter sob controle. Tudo começou no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, numa manhã de chuva fina, céu cinza e voos atrasados. Clara carregava uma pasta grande com plantas arquitetônicas, uma mala pequena e o coração acelerado de quem estava prestes a mudar de vida. Ela tinha acabado de voltar de Belo Horizonte, onde apresentara um projeto ousado de revitalização para um antigo centro cultural. Durante anos, Clara ouvira que era talentosa, mas jovem demais, dedicada, mas intensa demais, criativa, mas teimosa demais. Porém, naquela semana, sua competência finalmente havia falado mais alto. A empresa Horizonte em Vasconcelos, uma das maiores referências em arquitetura corporativa do país, havia aprovado sua promoção. Clara deixaria de trabalhar nos bastidores e passaria a integrar a equipe principal de projetos especiais. Era o sonho que ela vinha construindo em silêncio, noite após noite, entre prazos apertados, café frio e a vontade firme de provar que merecia estar ali. Só que naquele aeroporto lotado, o sonho quase escapou de suas mãos. O painel de voos piscava atrasos em vermelho. Pessoas reclamavam ao telefone, crianças choravam, executivos passavam apressados e Clara tentava reorganizar suas plantas antes de seguir para a reunião final com a diretoria. Foi quando um homem alto, elegante e sério passou por ela falando ao celular, com uma voz baixa, firme e impaciente. Ele não esbarrou nela, não a derrubou, não fez nenhum gesto exagerado, mas parou exatamente sobre uma das folhas que havia escapado da pasta dela e ficou ali, como se o mundo inteiro precisasse esperar pela conclusão daquela ligação. Clara respirou fundo, tentando manter a calma. Com licença, senhor. O senhor está pisando no meu projeto. Ele baixou os olhos devagar, olhou para a folha sob o sapato e depois para ela como se aquela interrupção fosse a menor prioridade do seu dia. Projeto importante. Clara estreitou os olhos. Importante o bastante para eu pedir que o senhor tire o pé de cima dele. O homem encerrou a ligação, guardou o celular no bolso do paletó e só então deu um passo para trás. Clara se abaixou rapidamente para pegar a folha, mas percebeu uma marca leve no canto do papel. Nada grave, nada que destruísse o trabalho, mas o suficiente para acender sua irritação depois de uma manhã inteira de atrasos e tensão. O senhor sempre trata o trabalho dos outros como se fosse um obstáculo no seu caminho. Ele ergueu uma sobrancelha, quase sorrindo, mas sem gentileza. E a senhorita sempre espalha documentos em aeroportos lotados e espera que o mundo desvie deles. Clara sentiu o rosto esquentar não de vergonha, mas de raiva. Havia algo naquele homem que a incomodava de imediato. Talvez fosse a postura segura demais. Talvez fosse a calma irritante com que ele a observava. Ou talvez fosse o fato de ele parecer acostumado a entrar em qualquer lugar e dominar o ambiente sem pedir licença. Eu espero apenas educação, mas talvez isso seja pedir demais. Ele a encarou por alguns segundos. O barulho do aeroporto parecia ter diminuído ao redor deles, como se aquela troca de olhares tivesse criado uma pequena bolha no meio do caos. Clara odiou perceber que ele não parecia afetado por sua resposta. Pior ainda, odiou perceber que havia uma intensidade estranha naquele silêncio. Educação é útil, disse ele, mas controle é melhor, principalmente quando alguém quer ser levada a sério. A frase atingiu Clara em cheio. Ela segurou a pasta contra o peito e levantou o queixo. Eu não preciso da sua aprovação para ser levada a sério. Pela primeira vez, algo mudou no rosto dele. Não foi um sorriso verdadeiro, mas uma sombra de interesse, como se Clara tivesse deixado de ser apenas uma desconhecida irritada e se tornado um desafio. Ainda bem, respondeu ele. A aprovação costuma ser cara. Antes que Clara pudesse responder, o anúncio de embarque interrompeu a tensão. O homem olhou para o painel, ajeitou o paletó e pegou a própria mala. Boa sorte com o seu projeto, senhorita. Clara respirou fundo, tentando engolir a irritação. E o senhor? Boa sorte tentando aprender a pedir desculpas. Ele parou por um instante, olhou para ela por cima do ombro
e respondeu com uma tranquilidade quase insuportável. Eu peço desculpas quando erro. Depois disso foi embora, desaparecendo entre os passageiros como se nada tivesse acontecido. Mas para Clara, algo havia acontecido. Aquele encontro breve, incômodo e inesperado ficou preso em sua memória de um jeito absurdo. Durante o caminho até a empresa, ela tentou esquecer o homem do aeroporto. Tentou pensar apenas na promoção, na reunião, no futuro que estava começando. Mas a voz dele voltava sem pedir permissão. O olhar firme, a frase sobre controle, a arrogância fria. Quando chegou a Horizonte em Vasconcelos, Clara encontrou a equipe em clima estranho. Havia cochichos pelos corredores, olhares ansiosos e uma tensão que não combinava com uma simples reunião de promoção. A recepcionista sorriu para ela, mas foi um sorriso rápido demais, nervoso demais. Clara subiu até o andar da diretoria, sentindo um aperto no peito. A sala de reuniões estava cheia. Alguns coordenadores estavam sentados, outros em pé, conversando baixo. Na ponta da mesa estava Patrícia Vasconcelos, uma das sócias fundadoras, mulher firme, elegante e conhecida por nunca desperdiçar palavras. Quando viu Clara, chamou-a com um gesto sereno. Clara, sente-se. Temos novidades importantes. Clara obedeceu tentando controlar a ansiedade. A primeira notícia é sobre sua promoção. Seu projeto foi aprovado com elogios. A partir de hoje, você fará parte da equipe principal de projetos especiais. Por um segundo, Clara esqueceu todo o resto. O coração bateu forte, os olhos arderam, e ela precisou respirar com cuidado para não demonstrar demais. Aquilo era tudo que ela havia esperado. Obrigada. Eu prometo que não vou decepcionar. Patrícia assentiu, mas sua expressão continuou séria. A segunda notícia é que a empresa passará por uma mudança de comando executivo. Os sócios decidiram trazer um novo diretor para conduzir uma fase de expansão, tecnologia e reorganização interna. Clara franziu levemente a testa. Reorganização interna nunca era uma expressão inocente. Geralmente significava cortes, cobranças, relatórios, mudanças bruscas e gente poderosa tentando transformar criatividade em número. E quem será esse diretor? Perguntou ela. Antes que Patrícia respondesse, a porta da sala se abriu. Clara virou o rosto e o ar pareceu desaparecer. O homem do aeroporto entrou com a mesma postura firme, o mesmo paletó impecável, o mesmo olhar que parecia medir tudo ao redor. Ele caminhou até a ponta da mesa, cumprimentou Patrícia e depois deixou os olhos pousarem em Clara. Por uma fração de segundo, ela viu o reconhecimento surgir no rosto dele. Este é Hugo Valverde, nosso novo diretor executivo. Clara ficou imóvel. Hugo olhou diretamente para ela, e a calma em sua voz tornou tudo ainda mais irritante. Parece que nos veremos com frequência, senhorita Fernandes. Naquele instante, Clara entendeu que sua promoção não seria apenas uma conquista. Seria também o começo de uma guerra silenciosa com o homem mais arrogante que já conhecera. O que ela ainda não sabia era que entre discussões, desafios e verdades difíceis de aceitar, aquela guerra abriria espaço para um sentimento que nenhum dos dois estava preparado para viver. Clara Fernandes tentou manter a expressão firme, mas por dentro sentiu como se o chão da sala tivesse desaparecido. Hugo Valverde não era apenas o homem arrogante do aeroporto. Ele agora era o novo diretor executivo da Horizonte em Vasconcelos, justamente a empresa onde ela havia acabado de ser promovida. O mesmo homem que a tratara como se seu projeto fosse apenas um papel no caminho dele, agora teria poder para avaliar suas ideias, aprovar seus planos e interferir no futuro que ela lutara tanto para construir. Patrícia Vasconcelos continuou falando sobre expansão, modernização e novos métodos de trabalho, mas Clara mal conseguia ouvir. Seus olhos insistiam em voltar para Hugo, que permanecia em pé na ponta da mesa, calmo demais, seguro demais, como se tivesse nascido para ocupar qualquer sala onde entrasse. Ele cumprimentou os coordenadores, falou sobre crescimento e resultados e deixou claro que a empresa passaria por uma fase exigente. Nenhuma palavra parecia improvisada, nenhum gesto parecia sem intenção. Quando a reunião terminou, Clara juntou suas anotações com pressa. Tudo o que ela queria era sair dali antes que dissesse algo impulsivo. Mas, antes que alcançasse a porta, ouviu a voz dele. Senhorita Fernandes, 1 minuto. Ela parou, respirou fundo, virou-se devagar. Pois não, senhor Valverde.
Hugo percebeu o tom dela. Clara viu isso no leve movimento dos olhos dele, mas ele não demonstrou incômodo. Quero falar sobre sua nova função. Minha nova função já foi explicada pela dona Patrícia. Em parte, respondeu ele. A partir de agora você ficará diretamente ligada à diretoria de projetos estratégicos. Isso significa que seus relatórios, propostas e decisões passarão por mim. Clara apertou a pasta contra o corpo. Que coincidência conveniente. Hugo inclinou levemente a cabeça. Está sugerindo que eu pedi isso por causa do nosso encontro no aeroporto? Estou sugerindo que algumas pessoas gostam de controlar tudo, até quando fingem que estão apenas reorganizando processos. Pela primeira vez, Hugo ficou em silêncio por alguns segundos. Não parecia irritado, parecia curioso, e isso incomodou Clara ainda mais. Ela queria que ele reagisse com arrogância, para que fosse mais fácil odiá-lo, mas aquele olhar atento, quase interessado, a deixava desconfortável. Que eu não misturo assuntos pessoais com decisões profissionais, disse ele. Claro, o senhor só pisa em projetos alheios e depois aparece como diretor da empresa onde a dona do projeto trabalha. Realmente nada pessoal. Hugo respirou devagar, como se estivesse escolhendo as palavras. Clara, seu projeto foi um dos motivos pelos quais aceitei assumir esta empresa. Ela ficou imóvel. O quê? Eu li sua proposta antes de chegar aqui. A revitalização do centro cultural, a integração dos espaços, a forma como você preservou a memória do prédio sem abrir mão da funcionalidade. É um trabalho forte. Clara sentiu a resposta morrer na garganta. Ela esperava crítica, ironia, talvez uma ordem fria. Não esperava elogio, muito menos vindo dele. Isso não muda o fato de que o senhor foi grosseiro comigo. Não muda, concordou Hugo. Mas também não muda o fato de que você é talentosa. O silêncio entre eles cresceu, carregado de algo difícil de nomear. Clara desviou o olhar primeiro, irritada consigo mesma por ter sentido qualquer coisa parecida com orgulho. Eu não preciso de gentileza depois de grosseria, Sr. Valverde. Não foi gentileza, foi análise. Ela soltou uma risada curta. É sempre assim? O senhor transforma tudo em relatório? Sempre que preciso entender o que vale a pena manter. Clara olhou para ele de novo. Havia uma calma estranha naquela frase, como se Hugo estivesse falando da empresa, mas também de algo que ainda não queria admitir. Ela não gostou da sensação que aquilo provocou dentro dela. Não gostou da atenção que ele dava às palavras. Não gostou do modo como sua presença parecia ocupar mais espaço do que deveria. Então espero que sua análise mostre que esta empresa não precisa ser desmontada para funcionar, disse ela. Hugo se aproximou da mesa, mantendo uma distância respeitosa, mas suficiente para que Clara sentisse a força daquela conversa. Esta empresa tem talento, mas também tem falhas. Processos lentos, custos altos, atrasos constantes e equipes que trabalham no limite porque ninguém teve coragem de mudar o que precisava ser mudado. Clara sentiu a defesa nascer imediatamente. O senhor chegou hoje e já acha que entende tudo? Não, por isso quero ouvir quem conhece o lugar. Antes de continuar, eu preciso te perguntar uma coisa. Se você estivesse no meu lugar, teria coragem de enfrentar tudo para defender o seu sonho, mesmo sabendo que o coração poderia sair ferido? Se essa história está tocando você, deixa o seu like, se inscreve no canal e escreve nos comentários. Você teria feito diferente? Ela estreitou os olhos. E essa pessoa seria eu? Exatamente. Clara ficou sem resposta por um instante. Havia algo profundamente irritante em Hugo Valverde. Ele era frio, direto, controlador, mas também era inteligente o bastante para reconhecer onde precisava aprender. E isso tornava o conflito mais arriscado, porque Clara não podia simplesmente descartá-lo como um homem arrogante sem visão. Eu vou dizer a verdade. Mesmo que o senhor não goste, avisou ela. É exatamente isso que espero. E se eu disser que suas ideias podem destruir a alma desta empresa? Hugo sustentou o olhar dela. Então eu vou pedir que prove. A frase ficou suspensa no ar como um desafio. Clara sentiu o coração bater mais forte. Não era medo. Era aquele tipo de tensão que antecede uma grande virada. Ela havia lutado por anos para ser ouvida. Agora, finalmente, alguém poderoso estava dizendo que queria escutá-la. Mas esse alguém era Hugo Valverde, o homem que ela mal suportava olhar sem lembrar do aeroporto. Está bem, disse Clara, erguendo o queixo. Eu provo. Hugo quase sorriu. Ótimo. Amanhã às 8 quero você na sala de projetos.
Vamos revisar a proposta principal da nova sede corporativa. Às 8? Perguntou ela. A reunião da equipe é às 9. Agora é às 8. Clara respirou fundo, tentando não perder a paciência. O senhor realmente não consegue passar 5 minutos sem mandar em alguma coisa? Consigo, respondeu ele, mas não quando há trabalho importante a fazer. Clara caminhou até a porta, mas antes de sair virou-se. Só para deixar claro, Sr. Valverde, eu amo o meu trabalho mais do que amo vencer discussões. Mas se o senhor tentar transformar esta empresa em uma máquina sem alma, eu vou vencer as duas coisas. Hugo a observou com uma intensidade silenciosa. Vou esperar para ver. Clara saiu da sala com passos firmes, mas o coração estava longe de estar calmo. Ela sabia que aquele homem seria um problema. Sabia que ele testaria seus limites, suas ideias e sua paciência. O que ela ainda não sabia era que Hugo Valverde também testaria suas certezas mais profundas. E pouco a pouco, entre confrontos, olhares demorados e verdades difíceis, Clara descobriria que algumas guerras não começam para destruir. Algumas começam para revelar sentimentos que estavam escondidos onde ninguém tinha coragem de procurar. Na manhã seguinte, Clara Fernandes chegou à sala de projetos antes das 8. Não porque Hugo Valverde havia mandado, mas porque ela se recusava a dar a ele qualquer motivo para duvidar da sua competência. Trazia uma pasta organizada, o notebook carregado, as plantas revisadas e uma determinação silenciosa que fazia seus passos parecerem mais firmes do que seu coração realmente estava. Ela havia dormido pouco. A imagem de Hugo na sala da diretoria, com aquele olhar calmo e desafiador, voltava à sua mente sempre que tentava fechar os olhos. Era irritante, era injusto e, acima de tudo, era perigoso. A sala de projetos ficava no último andar da empresa, cercada por janelas grandes que deixavam a cidade entrar sem pedir licença. De manhã, a luz tocava as maquetes, as telas, as pranchetas e os desenhos espalhados pelas mesas, dando ao lugar uma beleza que Clara sempre amou. Ali ela havia passado noites inteiras trabalhando. Ali havia chorado escondida quando um projeto fora recusado. Ali havia comemorado pequenas vitórias que ninguém mais parecia entender. Para ela, aquela sala não era apenas um espaço de trabalho, era uma parte da sua história. Quando Hugo entrou exatamente às 8, Clara já estava de pé diante da mesa central. Ele carregava um tablet, alguns relatórios e a mesma expressão de quem não gostava de perder tempo. Cumprimentou-a com um aceno discreto. Bom dia, senhorita Fernandes. Bom dia, senhor Valverde. A formalidade entre eles parecia uma parede. Clara preferia assim. Paredes protegiam. Distância ajudava. E com Hugo, ela tinha a sensação de que qualquer descuido poderia abrir uma porta que talvez fosse difícil fechar depois. Ele colocou os relatórios sobre a mesa. Li novamente sua proposta para a nova sede corporativa. Há pontos excelentes. Clara cruzou os braços. Imagino que agora venha o porém. Hugo ergueu os olhos para ela. Porém, o projeto é caro, complexo e pouco eficiente em algumas áreas. Ela soltou o ar devagar, tentando não reagir rápido demais. Pouco eficiente para quem olha apenas números, talvez. Para quem precisa entregar resultado dentro de prazo e orçamento, com certeza. Clara caminhou até a maquete posicionada no centro da sala. Era a representação da nova sede que ela havia imaginado durante meses. Um prédio moderno, mas acolhedor. Linhas elegantes, espaços abertos, áreas verdes, iluminação natural e ambientes pensados para pessoas, não apenas para produtividade. Cada detalhe tinha uma razão. Cada escolha carregava uma intenção. Este projeto não foi criado para impressionar planilhas, disse ela. Foi criado para pessoas trabalharem melhor, respirarem melhor e se sentirem parte de algo maior. Hugo se aproximou da maquete e observou em silêncio. E isso é bonito, Clara. Mas beleza não sustenta uma empresa. Ela virou o rosto para ele. A resposta saiu mais forte do que ela pretendia. Por um instante os dois ficaram em silêncio. Hugo não se irritou, não levantou a voz. Apenas a olhou de um jeito que parecia atravessar suas defesas. Você acha que eu sou frio? A pergunta a pegou desprevenida. Clara esperava mais uma crítica ao projeto, não uma pergunta pessoal. Ela poderia ter recuado, poderia ter escolhido uma resposta educada, mas havia algo naquele homem que provocava nela uma honestidade quase imprudente. Acho que o senhor aprendeu a transformar tudo em cálculo, respondeu.
até aquilo que deveria ser sentido. Hugo ficou imóvel por alguns segundos. Pela primeira vez, Clara viu uma sombra passar pelo rosto dele. Não foi tristeza aberta, nem dor evidente. Foi algo pequeno, rápido, quase imperceptível, mas estava lá. E aquilo mexeu com ela mais do que gostaria. Meu trabalho é impedir que decisões emocionais destruam bons negócios, disse ele. E o meu é lembrar que bons negócios também são feitos por pessoas, não por máquinas. Hugo desviou os olhos para a maquete. Então me explique. Clara piscou sem entender. Explicar o quê? Por que este projeto precisa ser assim? Não como arquiteta tentando defender uma entrega. Explique como alguém que acredita profundamente no que construiu. Aquela frase desmontou parte da irritação dela. Clara respirou fundo e apoiou as mãos na borda da mesa. Então começou a falar. Mostrou a entrada principal, pensada para receber funcionários e clientes sem imponência fria. Explicou os jardins internos, criados para reduzir a sensação de isolamento. Falou das salas colaborativas, dos espaços de descanso, da luz natural atravessando os corredores. Enquanto explicava, sua voz mudou. Perdeu a tensão e ganhou brilho. Clara não estava apenas apresentando um projeto, estava mostrando uma parte dela. Hugo ouviu tudo sem interromper. Esse detalhe a surpreendeu. Ele observava cada ponto, fazia perguntas diretas e anotava algumas respostas. Não parecia debochar, não parecia entediado, parecia realmente tentando entender. Quando Clara terminou, o silêncio voltou. Só que dessa vez não era um silêncio de guerra, era um silêncio cheio de pensamento. Você fala desse prédio como se ele já existisse, disse Hugo. Para mim ele existe, só ainda não saiu do papel. Ele olhou para ela e Clara sentiu uma tensão suave crescer no ar. Esse é o problema, Clara. Você enxerga a vida onde eu ainda vejo risco. E talvez esse seja o seu problema, Hugo. O senhor enxerga risco onde existe possibilidade. Foi a primeira vez que ela o chamou pelo nome sem perceber. Quando notou, já era tarde. Hugo também percebeu. O olhar dele mudou por um instante, ficando menos distante, menos diretor, mais homem. Clara sentiu o coração bater de um jeito incômodo e desviou o olhar para a maquete. A porta se abriu antes que qualquer um dissesse algo. Renato, coordenador financeiro da empresa, entrou com um relatório nas mãos e uma expressão tensa. Desculpem interromper, mas a diretoria precisa de uma decisão ainda hoje. O orçamento do projeto da nova sede está acima do limite aprovado. Se não houver cortes, o conselho pode suspender a proposta inteira. Clara sentiu o estômago apertar. Suspenda? Renato assentiu. Ou simplificar de forma imediata. Hugo pegou o relatório, leu rapidamente e ficou sério. Quanto precisa ser reduzido? Renato informou o valor. Clara fechou os olhos por um segundo. Era alto demais. Para cortar aquilo, teriam que abrir mão justamente das partes que davam identidade ao projeto. Os jardins internos, os espaços de convivência, talvez até a estrutura de iluminação natural. Era como pedir que ela mantivesse o corpo do prédio e arrancasse sua alma. Não, disse Clara. Hugo olhou para ela. Clara, não. Se cortarmos esses elementos, o projeto perde o sentido. Se não cortarmos, talvez ele nem saia do papel, respondeu Hugo. Ela sentiu a raiva e o medo se misturarem. Então é isso? Na primeira dificuldade, o senhor vai transformar tudo em um prédio comum, frio e igual a todos os outros? Hugo fechou o relatório com firmeza. Eu vou impedir que a empresa aposte em algo que pode não se sustentar. Clara se aproximou dele, mantendo a voz baixa, mas carregada de emoção. O senhor disse que queria ouvir quem conhece este lugar. Então ouça agora. Se a Horizonte Vasconcelos começar a entregar projetos sem identidade, sem coragem e sem humanidade, ela pode até economizar dinheiro, mas vai perder o que fez as pessoas acreditarem nela. Hugo a encarou. Havia tensão entre os dois, mas também havia algo diferente. Respeito, incômodo, uma admiração que nenhum dos dois queria admitir. Então me dê uma alternativa, disse ele. Tem 48 horas para me provar que dá para manter a essência e reduzir o custo. Clara respirou fundo. 48 horas? Sim. Se conseguir, eu defendo sua proposta diante do conselho. Se não conseguir, faremos os cortes necessários. Ela sentiu o peso do desafio cair sobre seus ombros. Era injusto, difícil e arriscado. Mas também era a chance de mostrar a Hugo que emoção e inteligência podiam caminhar juntas. Está bem, respondeu Clara. Eu aceito. Hugo sustentou seu olhar. Eu esperava que aceitasse. Clara recolheu suas plantas com as mãos firmes.
embora por dentro estivesse tremendo. Ao sair da sala, sabia que tinha apenas 2 dias para salvar seu projeto, sua visão e talvez a própria confiança que havia acabado de conquistar. O que ela não sabia era que naquela batalha contra o tempo, Hugo Valverde deixaria de ser apenas o homem que a desafiava. Ele começaria a se tornar o único capaz de enxergar a força que ela escondia até de si mesma. Clara Fernandes saiu da sala de projetos com a sensação de que carregava o prédio inteiro sobre os ombros. 48 horas. Era tudo o que Hugo Valverde havia lhe dado para salvar a essência do projeto da nova sede corporativa. 48 horas para provar ao Conselho que beleza, humanidade e propósito não eram luxos dispensáveis. 48 horas para mostrar que uma empresa podia crescer sem se tornar fria, sem apagar sua identidade e sem tratar pessoas como peças de uma engrenagem. Ela voltou para sua mesa sem falar com ninguém. Abriu o notebook, espalhou as plantas sobre a bancada e encarou os desenhos como se eles pudessem responder por ela. O problema era claro. O orçamento precisava cair, mas os cortes propostos destruíam exatamente aquilo que tornava o projeto diferente. Se retirasse os jardins internos, o prédio perderia vida. Se reduzisse a iluminação natural, perderia acolhimento. Se eliminasse os espaços de convivência, restaria apenas mais uma sede bonita por fora e vazia por dentro. Lívia, sua colega mais próxima, aproximou-se em silêncio, segurando 2 xícaras de café. Você está com a cara de quem recebeu uma sentença. Clara aceitou a xícara e soltou um suspiro cansado. Pior, recebi um desafio de Hugo Valverde. Lívia fez uma careta. Isso parece mesmo pior. Clara contou rapidamente o que havia acontecido. Enquanto falava, tentava esconder a aflição, mas Lívia a conhecia bem demais. Sabia quando Clara estava irritada, sabia quando estava com medo, e naquele momento, ela estava os dois. Você consegue, disse Lívia. Clara balançou a cabeça. Eu não sei. Desta vez não basta desenhar algo bonito. Preciso reduzir custos sem trair a ideia central. Se eu errar, Hugo vai usar isso como prova de que emoção e criatividade não sobrevivem ao mundo real. Ou talvez ele esteja te dando a chance de provar exatamente o contrário. Clara ficou quieta. Não queria admitir, mas talvez Lívia tivesse razão. Hugo poderia simplesmente ter ordenado os cortes. Poderia ter ignorado sua opinião e seguido com o plano financeiro. Mas não fez isso. Deu a ela uma chance. Uma chance difícil, quase cruel, mas ainda assim, uma chance. E isso confundia Clara mais do que a arrogância dele. O dia passou em ritmo intenso. Clara revisou fornecedores, comparou materiais, estudou alternativas sustentáveis, redesenhou áreas inteiras e conversou com engenheiros, paisagistas e especialistas em iluminação. A cada solução encontrada, surgia um novo problema. A cada custo reduzido, alguma parte do projeto parecia perder força. Quando a maioria dos funcionários foi embora, ela continuou ali, cercada por papéis, telas abertas e uma determinação que já começava a se misturar com exaustão. Perto das 10 da noite, a sala estava quase escura. Apenas a luminária sobre sua mesa iluminava os desenhos. Clara esfregou os olhos, sentindo o cansaço pesar. Foi então que ouviu passos no corredor. Ela não precisou olhar para saber quem era. Achei que já tivesse ido embora, disse Hugo. Clara manteve os olhos nas plantas. Eu poderia dizer o mesmo. Ele se aproximou devagar, parando do outro lado da mesa. Diretores executivos também trabalham depois do expediente. Que surpresa! Achei que o senhor só aparecesse para mandar cortar coisas. Hugo não respondeu de imediato. Em vez disso, olhou para os papéis espalhados. Encontrou alguma saída? Clara respirou fundo. Algumas, nenhuma perfeita. Perfeito raramente é possível. Ela levantou o olhar. Engraçado ouvir isso de alguém que parece exigir perfeição de todo mundo. Hugo apoiou as mãos na beirada da mesa, mantendo uma distância respeitosa. Eu exijo responsabilidade. Clara soltou uma risada cansada. Às vezes, o senhor chama medo de responsabilidade. A frase escapou antes que ela pudesse conter. Hugo ficou imóvel. Por um instante, Clara pensou que ele fosse reagir com frieza, mas ele apenas baixou os olhos para a maquete menor que ela havia redesenhado. Talvez, disse ele. A honestidade simples daquela resposta desarmou Clara. Ela esperava uma defesa. Esperava uma frase dura. Não esperava aquele reconhecimento silencioso. Hugo passou os olhos pelas alterações. Você substituiu parte da estrutura dos jardins
por módulos suspensos. Sim, mantém a presença verde, reduz peso, diminui custo de manutenção e preserva a ideia de integração com a natureza. E a iluminação? Clara apontou para a planta. Redesenhei a orientação de algumas aberturas. Menos vidro especial, mais aproveitamento da luz natural. O efeito fica parecido, mas o custo cai bastante. Hugo ficou em silêncio, analisando. Clara observou o rosto dele com atenção. Pela primeira vez, não viu apenas o diretor exigente. Viu um homem tentando entender algo que não dominava. E havia beleza naquele esforço. Uma beleza discreta, arriscada, capaz de atingir lugares que ela tentava proteger. Isso é bom, disse ele, enfim. Clara piscou. Só bom? Ela desviou o olhar rápido demais, incomodada com o calor que aquela aprovação causou em seu peito. Não faça isso. Isso o quê? Falar como se acreditasse em mim, depois de passar o dia me pressionando. Hugo sustentou o olhar dela. Eu pressionei porque acredito que você aguenta. Clara ficou sem resposta. Havia cansaço demais nela para brigar, e verdade demais naquela frase para ignorar. Por alguns segundos, os dois apenas se olharam. A sala vazia, a cidade acesa lá fora, os desenhos entre eles e aquela tensão suave crescendo sem pedir permissão. Você não precisa provar seu valor para mim, Clara, disse Hugo com a voz mais baixa. Seu talento já fez isso antes de você abrir a boca. Ela sentiu os olhos arderem. Não queria se emocionar. Não diante dele. Não diante do homem que ainda a irritava tanto. Mas aquelas palavras tocaram uma ferida antiga. Uma necessidade silenciosa de ser vista, não apenas como intensa, teimosa ou difícil, mas como alguém capaz. Então, por que parece que estou sempre sendo testada? Hugo demorou a responder. Porque talvez eu não saiba me aproximar de pessoas brilhantes sem transformar isso em desafio. Clara respirou devagar. A frase ficou entre eles como uma confissão pequena, mas poderosa. Hugo desviou o olhar primeiro, como se também tivesse percebido que revelara mais do que pretendia. Ele pegou uma das plantas e apontou para uma área lateral. E se mudarmos esta parte para uma estrutura compartilhada com o auditório? Reduziria material e manteria o espaço de convivência. Clara olhou para o desenho. No começo quis discordar por puro reflexo. Depois percebeu que a ideia fazia sentido, muito sentido. Isso pode funcionar, murmurou ela. Hugo quase sorriu. Então vamos trabalhar. Clara olhou para ele, surpresa. Nós? Você tem 48 horas. Não disse que precisava fazer sozinha. Naquela noite, os dois ficaram lado a lado por horas. Discutiram, discordaram, corrigiram cálculos, redesenharam espaços e encontraram soluções que nenhum dos dois teria alcançado sozinho. Clara trouxe sensibilidade. Hugo trouxe estratégia. Ela protegia a alma do projeto. Ele encontrava caminhos para torná-la possível. Quando o relógio passou das 2 da manhã, Clara percebeu que já não sentia raiva da presença dele. Sentia outra coisa, algo mais quieto, mais arriscado e mais difícil de controlar. Hugo a observava quando achava que ela não percebia, e Clara fingia não notar, porque admitir aquele olhar seria admitir que algo dentro dela começava a mudar. Ao final da madrugada, a nova proposta estava quase pronta. O custo havia caído, mas a essência permanecia viva. Clara olhou para a maquete revisada e sentiu uma emoção funda, daquelas que apertam a garganta. Conseguimos, disse ela baixinho. Hugo olhou para o projeto, depois para ela. Clara negou com a cabeça. Não, desta vez nós conseguimos. A palavra nós ficou no ar com uma força inesperada. Hugo a encarou em silêncio, e Clara sentiu que havia cruzado uma linha invisível. Não era amor ainda, não era confiança completa, mas também já não era guerra. Era o começo de algo que nenhum dos dois saberia explicar. Na manhã da apresentação ao conselho, Clara Fernandes chegou ao Horizonte Vasconcelos com os olhos cansados, mas com a alma acesa. Havia dormido pouco, quase nada, mas carregava dentro de si uma certeza que não tinha na noite anterior. O projeto ainda era dela. A essência continuava viva. Os jardins internos permaneciam. A luz natural ainda atravessava os ambientes. Os espaços de convivência continuavam ali, respirando humanidade no meio das linhas, dos cálculos e dos custos. Só que agora havia algo diferente. Pela primeira vez, Clara não sentia que estava defendendo aquela visão sozinha. Hugo Valverde já estava na sala quando ela entrou. Usava a mesma postura firme de sempre, mas havia um detalhe novo em seu olhar.
Ele não parecia apenas pronto para avaliar, parecia pronto para ficar ao lado dela. Clara percebeu isso antes mesmo que ele dissesse qualquer palavra. Foi um gesto pequeno, quase invisível. Ele afastou uma cadeira para que ela colocasse a pasta, organizou o controle da apresentação sobre a mesa e conferiu se a maquete estava posicionada no centro, exatamente como ela havia pedido na madrugada anterior. "Bom dia, Clara", disse ele com voz baixa. Ela sentiu algo suave tocar seu peito, apenas por ouvi-lo chamá-la pelo nome, sem formalidade, sem distância. "Bom dia, Hugo." Por um segundo, os dois se olharam em silêncio. Não havia sorriso aberto, nem confissão, nem promessa. Havia apenas uma cumplicidade nova, frágil e arriscada, como uma ponte recém-construída sobre um rio profundo. Clara sabia que precisava tomar cuidado. Ele ainda era seu diretor. Ela ainda precisava provar seu valor, mas também sabia que algo havia mudado entre eles durante aquela madrugada. O que antes parecia confronto, agora começava a parecer parceria. A porta se abriu e os membros do conselho entraram em sequência. Patrícia Vasconcelos veio primeiro, séria como sempre. Depois vieram Renato, 2 investidores, uma diretora jurídica e um consultor externo conhecido por cortar projetos sem demonstrar emoção. Clara sentiu a garganta secar. A sala ficou mais fria, mais formal, mais pesada. Tudo o que ela havia construído poderia ser aceito ou destruído naquela reunião. Patrícia tomou a palavra. "Vamos começar. Temos pouco tempo e uma decisão importante a tomar." Clara conectou o notebook ao projetor. Suas mãos estavam firmes, mas por dentro, o coração batia forte. Quando a primeira imagem apareceu na tela, ela respirou fundo e começou. Este projeto nasceu com uma ideia simples: construir uma sede que não fosse apenas bonita, mas viva. Um espaço onde as pessoas pudessem trabalhar, criar, descansar e sentir que pertencem a algo maior. Renato se mexeu na cadeira, pronto para interromper, mas Hugo levantou levemente a mão, impedindo-o. Clara percebeu e continuou. Ela explicou as alterações feitas no orçamento, mostrou os módulos verdes suspensos, a nova distribuição de luz natural, o uso inteligente de materiais nacionais, a integração entre auditório e áreas compartilhadas. Falou com clareza, sem palavras difíceis, sem exageros. Cada frase tinha peso. Cada explicação parecia nascer não apenas da técnica, mas da verdade que ela carregava. Quando terminou a parte financeira, Renato franziu a testa. "A redução de custo é significativa", admitiu ele. "Mas ainda temos pontos acima da média do mercado." Clara concordou. "Temos, porque este projeto não pretende ser apenas mediano. Ele precisa ser eficiente, mas também precisa entregar valor a longo prazo. Um prédio comum pode ser mais barato hoje, mas um espaço bem pensado reduz desgaste, melhora a produtividade e fortalece a imagem da empresa por muitos anos." O consultor externo cruzou os braços. "Isso é uma defesa bonita, senhorita Fernandes, mas beleza não aparece no balanço." Clara sentiu o golpe, mas não recuou. A beleza talvez não apareça com esse nome, mas aparece quando um cliente escolhe nossa empresa porque confia na nossa visão. Aparece quando funcionários permanecem porque sentem orgulho do lugar onde trabalham. Aparece quando um projeto se torna referência e atrai novas oportunidades. Nem tudo que tem valor cabe em uma planilha, mas tudo que não tem alma um dia perde valor. O silêncio que veio depois foi profundo. Clara olhou para Hugo sem querer. Ele estava observando-a com uma intensidade que fez seu coração apertar. Não havia arrogância em seu rosto. Havia admiração, uma admiração clara, quase impossível de disfarçar. E naquele instante, Clara se sentiu vista de um jeito que poucas vezes havia sentido na vida. Patrícia foi a primeira a falar. "Senhor Valverde, qual é sua avaliação?" Clara prendeu a respiração. Hugo se levantou devagar, caminhou até a maquete e apoiou uma das mãos na mesa. "Minha avaliação inicial era de que este projeto precisava ser profundamente simplificado. Eu acreditava que a proposta tinha emoção demais e controle financeiro de menos." Clara sentiu o peito apertar, mas Hugo continuou. "Eu estava parcialmente errado." Todos na sala olharam para ele. Clara também. Este projeto precisava sim de ajustes. Precisava de estratégia, redução de custos e mais clareza operacional. Mas eu entendi, trabalhando com Clara, que cortar sua essência seria um erro maior do que aprovar um orçamento alto. A senhorita Fernandes encontrou um caminho raro. Ela preservou a identidade do projeto
e tornou a execução mais viável. Isso não é teimosia criativa, é competência. Clara sentiu os olhos arderem. Tentou manter a postura, mas aquelas palavras a atingiram com força. Durante anos, ela precisou defender seu talento sozinha. Ouvir Hugo fazer isso diante do conselho mexeu com uma parte antiga e silenciosa dela. O consultor ainda tentou resistir. O senhor está disposto a defender essa proposta perante os investidores? Hugo olhou para Clara por um breve segundo e depois respondeu com firmeza. Estou. E assumo a responsabilidade executiva pela recomendação de aprovação. Patrícia permaneceu calada por alguns instantes. Depois fechou a pasta à sua frente. Então vamos votar. Os minutos seguintes pareceram eternos. Cada voto era uma batida no peito de Clara. Quando a aprovação final veio, ela quase não acreditou. O projeto estava salvo, não inteiro como antes, não intocado, mas mais forte, mais maduro e ainda vivo. A reunião terminou com cumprimentos formais. Clara agradeceu, recolheu os papéis e tentou sair antes que a emoção escapasse. No corredor, porém, Hugo a alcançou. Clara. Ela parou, ainda segurando a pasta contra o peito. Obrigada, disse ela antes que ele falasse, pelo que fez lá dentro. Hugo se aproximou apenas o suficiente para que a conversa parecesse protegida do resto do mundo. Eu só disse a verdade. Ela sorriu de leve, emocionada. O senhor costuma dizer verdades bem difíceis de ouvir, e você costuma me obrigar a enxergar verdades que eu preferia ignorar. Clara baixou os olhos por um instante. O corredor estava vazio, iluminado pela luz suave da manhã. Havia tanta coisa que ela poderia dizer. Poderia brincar, poderia se afastar, poderia fingir que aquele momento não mexia com ela. Mas estava cansada de fingir que Hugo era apenas um problema. Hoje eu achei que ia perder tudo, confessou. Hugo suavizou a voz. Você não perdeu. Você venceu. Ele ficou em silêncio. Aquelas duas palavras pareciam ter tocado nele também. Clara ergueu o olhar. A tensão entre eles estava ali, mas não era agressiva. Era delicada, cheia de cuidado, como se os dois estivessem diante de algo bonito demais para ser tratado com pressa. Hugo levantou a mão, mas parou antes de tocar nela, como se pedisse permissão em silêncio. Clara não se afastou. Então ele apenas ajeitou com delicadeza uma pequena folha de papel que havia ficado presa à alça da pasta dela. O gesto foi simples, quase nada, mas o coração de Clara reagiu como se tivesse recebido uma promessa. Você deveria descansar, disse ele. Ela sorriu, tentando disfarçar a emoção. E o senhor deveria aprender a comemorar. Hugo quase sorriu. Talvez você possa me ensinar. Clara sentiu o rosto aquecer, mas manteve a voz firme. Talvez. Ela se afastou antes que o momento crescesse demais. Mas ao caminhar pelo corredor, Clara sabia que algo dentro dela já não obedecia à razão. Hugo Valverde deixara de ser apenas o homem arrogante do aeroporto. Agora, era o homem que havia ficado ao seu lado quando todos esperavam que ela cedesse. E isso era muito mais arriscado do que qualquer desafio profissional. Depois da aprovação do projeto, Clara Fernandes acreditou que tudo ficaria mais simples. Pensou que com a proposta salva e o conselho convencido, conseguiria voltar a respirar com calma. Mas aconteceu exatamente o contrário. A empresa entrou em uma fase acelerada. Os prazos ficaram mais curtos. As reuniões se multiplicaram. E Hugo Valverde passou a estar presente em quase todos os momentos importantes do seu dia. Ele estava nas decisões técnicas, nos ajustes de orçamento, nas conversas com fornecedores e até nos detalhes que antes Clara resolvia sozinha. E quanto mais ele se aproximava do trabalho dela, mais difícil ficava manter distância do que ela começava a sentir. No começo, Clara tentou chamar aquilo de admiração. Era mais seguro. Ela admirava a inteligência de Hugo, a forma como ele enxergava riscos antes que eles virassem problemas, a calma com que enfrentava pessoas difíceis e a firmeza com que defendia uma decisão quando acreditava nela. Depois tentou chamar de respeito. Também parecia aceitável. Afinal, Hugo havia ficado ao seu lado diante do conselho, tinha reconhecido seu valor em voz alta, tinha ajudado a proteger a alma do projeto. Mas no fundo, Clara sabia que admiração e respeito já não explicavam o modo como seu coração reagia quando ele dizia seu nome. 3 dias depois da aprovação, os dois foram visitar o antigo terreno onde a nova sede seria construída. Era fim de tarde e o céu de São Paulo
Tinha aquela cor dourada que faz até os prédios parecerem menos cansados. O local ainda estava vazio, cercado por tapumes, máquinas paradas e marcas no chão, indicando onde tudo começaria. Para qualquer pessoa, aquilo era apenas um terreno em preparação. Para Clara, era o futuro tomando forma. Ela caminhou devagar pelo espaço, segurando uma prancheta contra o peito. Aqui vai ficar a entrada principal, disse, apontando para a área aberta. Quero que as pessoas cheguem e sintam que estão entrando em um lugar vivo, não em uma caixa de vidro. Hugo caminhava ao lado dela, atento. O jardim central. Não será tão grande quanto no primeiro projeto, mas ainda vai existir. As pessoas precisam de um lugar para pausar, respirar e lembrar que não são máquinas. Ele olhou para ela com serenidade. Você fala disso como se estivesse defendendo uma pessoa. Clara sorriu de leve. Talvez eu esteja. Às vezes um projeto guarda mais sentimentos do que a gente admite. Hugo ficou em silêncio por alguns segundos. O vento moveu suavemente as folhas de uma árvore solitária próxima ao muro. Havia algo calmo naquele momento. Algo diferente da tensão dos escritórios e das reuniões. Clara percebeu que gostava daquele silêncio. Gostava da presença dele ali, sem cobranças, sem ordens, apenas ouvindo. Você sempre soube que queria ser arquiteta? Perguntou Hugo. Clara olhou para o terreno antes de responder. Desde criança, eu desenhava casas para pessoas imaginárias, casas para quem tinha medo, para quem estava sozinho, para quem queria começar de novo. Minha mãe dizia que eu sonhava demais. E seu pai? A pergunta tocou uma região delicada. Clara respirou devagar. Meu pai foi embora quando eu tinha 13 anos. Depois disso, acho que comecei a desenhar lugares onde ninguém fosse embora tão facilmente. Hugo não respondeu de imediato, e Clara agradeceu por isso. Algumas dores não precisam de uma frase rápida tentando consertá-las. Às vezes, só precisam ser respeitadas. Sinto muito, disse ele por fim. Ela deu de ombros, tentando parecer mais forte do que se sentia. Faz tempo. Fazer tempo não significa deixar de doer. Clara olhou para ele. A frase tinha saído baixa, simples, mas carregada de uma verdade que parecia vir de dentro dele. Pela primeira vez, ela teve vontade de perguntar que tipo de dor Hugo escondia por trás daquela postura controlada. Mas não perguntou. Ainda não. E você, disse ela, sempre quis mandar em tudo? Hugo quase sorriu. Não. Eu só aprendi que quando não controlo as coisas, elas podem desabar. Clara percebeu a mudança no tom dele. Isso parece uma resposta com história por trás. Talvez seja. Ele caminhou alguns passos e parou diante de uma marca no chão. Por um instante, Clara viu não o diretor seguro, mas um homem cansado de carregar defesas antigas. Há alguns anos eu ajudei a erguer uma empresa com um sócio em quem confiava como irmão, disse Hugo. Eu acreditava nas pessoas. Acreditava em promessas. Um dia, ele vendeu informações, desviou contratos e foi embora deixando dívidas, processos e funcionários assustados. Eu salvei o que consegui, mas perdi uma parte de mim no caminho. Clara sentiu o peito apertar. Foi por isso que você virou esse homem tão fechado? Ele olhou para ela. Talvez. Ou talvez eu sempre tenha sido assim e só encontrei uma boa desculpa. Clara se aproximou um pouco, com cuidado. Eu não acho que você seja frio, Hugo. Acho que você está tentando não se machucar de novo. A sinceridade da frase pareceu alcançá-lo em cheio. Hugo baixou os olhos por um momento. Quando voltou a encará-la, havia uma emoção contida ali. Discreta, mas real. Você enxerga coisas demais, Clara. Ela sorriu com delicadeza. É parte do meu trabalho. Não, é parte de quem você é. O silêncio entre eles mudou. A cidade continuava barulhenta além dos tapumes, mas ali dentro tudo parecia suspenso. Hugo levantou a mão devagar e tocou apenas a ponta dos dedos dela, como se aquele gesto simples precisasse de coragem. Clara não se afastou. O toque era leve, respeitoso, quase uma pergunta. E a resposta dela veio no modo como permaneceu ali, olhando para ele com o coração mais acelerado do que gostaria. Hugo se aproximou apenas um pouco. Clara, eu não quero confundir as coisas. Então não confunda, ela respondeu baixinho. Só seja honesto. Ele pensou um pouco. Honestamente, eu penso em você mais do que deveria. Clara sentiu o mundo ficar pequeno. Não havia nada de exagerado naquelas palavras, nada de impulsivo. Era justamente a calma dele que tornava tudo mais intenso. Eu também, disse ela quase num sussurro. Hugo olhou para os dedos ainda próximos aos dela. Depois, com delicadeza,
Segurou sua mão por um instante. Apenas segurou, como se aquele pequeno gesto dissesse tudo o que eles ainda não tinham coragem de dizer. Clara sentiu os olhos arderem. Não era medo, era emoção. Pela primeira vez em muito tempo, alguém parecia enxergá-la sem tentar diminuí-la, controlá-la ou fugir da intensidade que ela carregava. Mas o momento foi interrompido pelo toque do celular de Hugo. Ele soltou a mão dela devagar, como se também lamentasse a interrupção. Atendeu, ouviu por poucos segundos e sua expressão mudou. "O que foi?" perguntou Clara. Hugo guardou o celular, sério. "Temos um problema. Um dos fornecedores principais desistiu do contrato. Sem ele, o cronograma da obra pode atrasar meses." Clara sentiu o coração afundar. Depois de tudo, confirmou Hugo. A tensão voltou, mas agora era diferente. Eles não estavam mais em lados opostos. Clara olhou para o terreno, para as marcas no chão, para o sonho que quase podia tocar. Depois, olhou para Hugo. "Então vamos resolver." Ele sustentou o olhar dela. "Juntos?" Clara respirou fundo. E naquele fim de tarde, enquanto o sol desaparecia atrás dos prédios, Clara entendeu que o sentimento entre eles já não era apenas uma ameaça ao seu controle, era também uma força. Uma força suave, profunda e arriscada, capaz de fazê-la lutar não só pelo projeto, mas por algo que começava a nascer no silêncio entre duas pessoas feridas, que, sem perceber, estavam aprendendo a confiar outra vez. Na manhã seguinte, Clara Fernandes chegou à empresa com a sensação de que o problema do fornecedor era apenas o começo de algo maior. O projeto da nova sede havia sido aprovado, mas agora parecia que cada conquista vinha acompanhada de uma nova ameaça. O fornecedor principal desistira do contrato sem explicação clara, e isso colocava em risco todo o cronograma da obra. Meses de atraso poderiam assustar investidores, irritar o conselho e enfraquecer a confiança que Clara e Hugo tinham acabado de conquistar. Era como se o destino testasse os dois no exato momento em que eles começavam a confiar um no outro. Hugo já estava em sua sala quando Clara entrou. A porta estava aberta, e ele falava ao telefone com a voz controlada, mas Clara percebeu a tensão em seus ombros. Sobre a mesa havia contratos, planilhas, anotações e uma lista de possíveis fornecedores. Ele encerrou a ligação, passou a mão pelo rosto e só então percebeu sua presença. "Bom dia", disse Clara. "Bom dia. Dormiu?" "Pouco." Ele quase sorriu, mas estava preocupado demais. "Eu também." Clara se aproximou da mesa. "Temos alguma saída?" Hugo apontou para a lista. "Talvez. Existe uma empresa em Curitiba que trabalha com materiais sustentáveis e estruturas leves. Eles têm capacidade técnica para assumir parte do fornecimento, mas não fecham nada sem reunião presencial. O dono é conservador, desconfiado e não gosta de negociar por chamada de vídeo." Clara entendeu antes que ele terminasse. "Você quer ir até lá? Hoje, se possível." Ela respirou fundo. Uma viagem com Hugo. Os dois longe da empresa, longe dos olhares dos colegas, longe da rotina que ainda servia como proteção. Depois do que tinha acontecido no terreno, depois daquela mão segurando a dela por alguns segundos, a ideia parecia simples e arriscada ao mesmo tempo. "É uma viagem de trabalho", disse ela, como se precisasse lembrar a si mesma. Hugo sustentou seu olhar. "Sim, totalmente profissional." A palavra profissional ficou entre eles com um peso estranho, quase como uma mentira dita com educação. Clara desviou os olhos para os documentos. "Então vamos salvar o projeto." Algumas horas depois, os dois estavam no aeroporto. Para Clara, era impossível não lembrar do primeiro encontro. O mesmo ambiente agitado, pessoas apressadas, anúncios no alto-falante e malas cruzando o caminho. Só que agora tudo parecia diferente. Da primeira vez, Hugo havia sido um estranho irritante que pisara em seu projeto. Agora era o homem que conhecia suas ideias, suas dores e parte dos seus medos. O homem que havia defendido seu trabalho diante do conselho. O homem que, sem perceber, estava ocupando espaços dentro do coração dela, que Clara mantinha trancados havia muito tempo. Hugo pareceu notar seu silêncio. "Pensando no nosso primeiro encontro." Clara olhou para ele, surpresa. Ele soltou quase um riso. "Clara, você me chamou de arrogante com tanta convicção que seria impossível esquecer." Ela tentou segurar o sorriso. "E você disse que só pedia desculpas quando errava." "Eu estava errado." Clara parou de andar por um instante. Hugo também parou.
O movimento das pessoas continuou ao redor deles, mas por alguns segundos, Clara sentiu como se estivessem outra vez dentro daquela pequena bolha invisível criada no primeiro encontro. Eu deveria ter pedido desculpas naquele dia, disse ele. Eu estava irritado, atrasado e descontando no mundo uma pressão que não era culpa sua. Seu projeto merecia respeito. Você também. Clara sentiu algo apertar sua garganta. Era uma desculpa simples, sem discurso, sem exagero, sem tentativa de parecer nobre. Justamente por isso, tocou mais fundo. Obrigada, respondeu ela com voz baixa. Hugo assentiu, mas seus olhos permaneceram nos dela. E para deixar claro, eu não esqueci aquele dia porque você me enfrentou. Eu esqueci menos ainda porque, mesmo irritada, você parecia alguém que sabia exatamente o valor do que carregava nas mãos. Clara desviou o olhar, sentindo o rosto aquecer. Era só uma pasta com plantas. Não, disse ele. Era um pedaço do seu sonho. A frase ficou dentro dela durante todo o voo. Clara tentou se concentrar nos documentos, nas possibilidades de negociação, nos custos e nos prazos, mas sua mente voltava para a forma como Hugo tinha dito aquilo. Um pedaço do seu sonho. Poucas pessoas haviam entendido o que seus projetos significavam para ela. A maioria via desenhos, medidas e estruturas. Hugo começava a enxergar algo além. Em Curitiba, a reunião com o fornecedor foi dura. O dono da empresa, Otávio Nogueira, era um homem sério, de fala lenta e olhar desconfiado. Fez perguntas difíceis, questionou prazos, pediu garantias e deixou claro que não assumiria um contrato arriscado apenas por causa do nome da Horizonte em Vasconcelos. Hugo conduziu a parte financeira com firmeza, mas foi Clara quem mudou o rumo da conversa. Ela abriu as plantas, mostrou o conceito do projeto e explicou por que aqueles materiais não eram apenas uma alternativa mais leve e sustentável, mas parte essencial da identidade da sede. Falou do jardim central, da luz natural, dos espaços de convivência e da ideia de construir um lugar que respeitasse pessoas e ambiente. Otávio ouviu em silêncio. Quando Clara terminou, ele ficou alguns segundos olhando para a maquete digital. A senhorita acredita mesmo nisso? Disse ele. Acredito, respondeu Clara. Eu não estou tentando comprar material, estou tentando proteger o sentido de um projeto. Otávio olhou para Hugo. E o senhor acredita nela? Hugo não hesitou. Acredito. A resposta foi rápida, firme e clara. Clara sentiu o coração estremecer, não pelo acordo, não pela reunião, mas pela certeza na voz dele. Hugo acreditava nela, não como discurso de diretor, não como estratégia de negociação, acreditava de verdade. No fim da tarde, o contrato foi encaminhado. Não estava tudo resolvido, mas o fornecedor aceitara seguir com as condições iniciais e enviar uma proposta final em 24 horas. Era uma vitória, pequena, mas suficiente para devolver ar aos pulmões de Clara. Quando saíram da empresa, a chuva caía fina sobre Curitiba. O voo de volta havia sido remarcado por causa do mau tempo, e eles teriam algumas horas livres até o embarque. Hugo sugeriu um café próximo ao hotel onde aguardariam. Clara aceitou, fingindo que a ideia não mexia com ela. Sentaram-se perto da janela. A cidade parecia mais silenciosa vista dali. Por alguns minutos falaram apenas do projeto. Depois, o silêncio voltou, mas dessa vez não incomodou. Você foi brilhante naquela reunião, disse Hugo. Clara mexeu na xícara. Você também foi bem. Eu falei de números. Você fez Otávio enxergar propósito. Ela sorriu de leve. Talvez a gente funcione melhor junto do que separado. Hugo olhou para ela com uma intensidade suave. Eu tenho pensado nisso. O coração de Clara acelerou. Hugo, eu sei, ele disse antes que ela completasse. Eu sei que é complicado. Eu sou seu diretor. Você está em uma fase importante da carreira. Qualquer passo errado pode virar ruído, julgamento ou injustiça com você. E essa é a última coisa que eu quero. Clara respirou fundo. Parte dela queria agradecer pela prudência. Outra parte queria pedir que ele parasse de ser tão correto por alguns minutos. E o que você quer? Perguntou ela. Hugo olhou para a chuva na janela, depois voltou os olhos para ela. Eu quero não ter que fingir que sua presença não muda meus dias. Clara sentiu os olhos arderem. Aquela frase não tinha pressa, não tinha cobrança, não tinha nada que ultrapassasse limites. Era apenas verdade. E a verdade, naquele momento, parecia mais forte do que qualquer defesa. Eu também estou cansada de fingir, confessou. Hugo estendeu a mão sobre a mesa devagar, dando a ela tempo para recuar.
Clara não recuou, apenas pousou a mão sobre a dele. O gesto foi leve, calmo, carregado de sentimento. Não havia nada além de carinho, respeito e uma tensão romântica suave, daquelas que falam mais pelo silêncio do que por qualquer palavra. Ele acariciou de leve os dedos dela com o polegar e Clara sentiu como se aquele pequeno gesto reorganizasse algo dentro do seu peito. Nós precisamos ir com cuidado, disse ela. Eu vou no seu tempo, respondeu Hugo. Clara olhou para ele emocionada. E se isso der errado? Hugo apertou sua mão com delicadeza. Então eu vou garantir que você nunca pague o preço por ter sido corajosa comigo. Ela fechou os olhos por um instante, porque aquela promessa era maior do que parecia. Não falava apenas de romance, falava de proteção, respeito e responsabilidade. Quando abriu os olhos, Hugo ainda a observava como se ela fosse algo raro demais para ser tratado de qualquer maneira. Naquela noite, no aeroporto, enquanto aguardavam o voo de volta, Clara percebeu que havia começado no mesmo tipo de lugar onde tudo entre eles tinha nascido. Só que dessa vez, ela não estava irritada. Estava assustada, sim, confusa, talvez, mas também estava feliz de uma forma silenciosa, profunda e nova. Hugo caminhava ao seu lado, sem invadir seu espaço, mas perto o suficiente para que ela sentisse que não estava sozinha. E Clara entendeu que algumas histórias não começam com promessas. Começam com conflitos, desafios e feridas antigas. Começam com duas pessoas tentando proteger seus próprios mundos, mas quando menos se espera, esses mundos começam a se tocar. E quando isso acontece, nem a razão mais forte consegue fingir que nada mudou. Quando Clara Fernandes e Hugo Valverde voltaram de Curitiba, a empresa parecia diferente. Não porque as paredes tivessem mudado, nem porque o projeto estivesse totalmente seguro, mas porque alguma coisa entre os dois já não cabia mais no silêncio. Eles tentavam agir com naturalidade. Entraram separados no elevador, falaram apenas sobre o contrato, cumprimentaram a equipe com discrição e seguiram para suas salas como se nada tivesse acontecido. Mas havia detalhes que denunciavam o que as palavras tentavam esconder. O olhar de Hugo demorava um segundo a mais sobre Clara. A voz dela ficava um pouco mais suave quando respondia a ele. E quando passavam perto um do outro, parecia existir uma corrente invisível atravessando o ar. Clara tentou ignorar isso durante toda a manhã. Disse a si mesma que precisava focar no projeto, no fornecedor, nos prazos e nos relatórios. Mas a memória da mão dele segurando a sua no café em Curitiba voltava de repente, no meio de uma planilha, no meio de uma ligação, no meio de qualquer pensamento comum. Era um gesto simples, respeitoso, quase pequeno. Ainda assim, Clara sentia que algo dentro dela havia mudado para sempre naquele instante. Perto do meio-dia, Lívia apareceu ao lado de sua mesa com uma expressão desconfiada. Você quer me contar alguma coisa? Clara nem levantou os olhos do computador. Sobre o quê? Sobre o fato de você ter voltado de Curitiba com cara de quem viu o sol nascer dentro de uma sala de reunião. Clara quase engasgou com o café. Lívia, o que foi? Estou mentindo? Estamos trabalhando em um projeto importante. Só isso. Lívia cruzou os braços. Clara, eu te conheço. Você fica irritada quando um projeto dá certo, porque já começa a pensar no próximo problema. Hoje você está calma. Isso é suspeito. Clara tentou responder, mas foi interrompida por um movimento estranho no corredor. Algumas pessoas falavam baixo, outras olhavam para seus celulares e Renato atravessou a sala com pressa, indo direto para a diretoria. Poucos segundos depois, o celular de Clara vibrou com uma mensagem de Lívia. Você precisa ver isso agora. Clara abriu o link e o sangue pareceu sumir do seu rosto. Era uma nota em um portal de negócios. O título dizia: Novo diretor executivo da Horizonte em Vasconcelos viaja com arquiteta promovida e levanta rumores sobre projeto milionário. A matéria não afirmava nada diretamente, mas sugeria tudo. Dizia que Hugo e Clara tinham viajado juntos para Curitiba, que ela havia sido promovida pouco antes de assumir um projeto importante e que fontes internas questionavam se a rápida ascensão dela estava ligada apenas ao talento profissional. Clara leu uma vez, depois leu de novo. A cada linha sentia o estômago afundar mais. Não era sobre romance, era pior. Era sobre sua competência, sobre sua história, sobre tudo que ela havia lutado para conquistar. Em poucos parágrafos, transformaram anos de esforço em dúvida, noites sem dormir em suspeita,
talento em favorecimento. Clara sentiu uma dor funda, daquelas que não explodem em grito, mas cortam por dentro. Ela se levantou tão rápido que a cadeira quase tombou. Caminhou até a sala de Hugo sem pedir licença. Ele estava ao telefone com o rosto fechado e desligou assim que a viu entrar. "Você viu?" perguntou ela, segurando o celular. "Vi." A voz dele estava calma, mas os olhos denunciavam raiva. "Quem fez isso?" Clara perguntou. "Ainda não sei." Ela soltou uma risada sem alegria. "Claro que não sabe, mas todo mundo já sabe quem vai pagar o preço." Hugo se aproximou um passo. "Clara, ninguém vai permitir que coloquem sua capacidade em dúvida." "Ninguém?" Ela ergueu o celular. "Hugo, já colocaram, está aqui, está publicado, está circulando pelos corredores. Daqui a pouco clientes, investidores e colegas vão olhar para mim e se perguntar se eu cheguei até aqui porque sou boa ou porque você olhou para mim de um jeito diferente." A frase ficou pesada entre eles. Hugo fechou as mãos, controlando a própria irritação. "Eu vou exigir uma retratação." "E isso vai mudar o quê?" Clara perguntou com os olhos ardendo. "Vai apagar o que as pessoas pensaram? Vai devolver o respeito que eu levei anos para construir?" Ele ficou em silêncio. E esse silêncio doeu mais do que qualquer resposta. Clara desviou o olhar, tentando segurar as lágrimas. Não queria chorar ali. Não queria parecer fraca. Mas era difícil demais ver sua trajetória sendo manchada, justamente quando ela começava a acreditar que poderia ser feliz sem abrir mão da própria carreira. "Talvez a gente tenha sido ingênuo", disse ela com a voz baixa. Hugo a encarou. "Não diga isso." "É verdade. Eu sabia que era complicado, você sabia. E mesmo assim deixamos isso crescer. Isso não é culpa nossa." "Não estou falando de culpa. Estou falando de consequência." Hugo respirou fundo, como se cada palavra dela o atingisse. "O que você quer fazer?" Clara apertou os lábios. A resposta certa era dizer que precisavam se afastar, que tudo entre eles deveria parar antes que ficasse pior, que o projeto, a empresa e a carreira dela vinham primeiro. Mas, quando olhou para Hugo, viu a mesma dor que sentia dentro de si. Viu um homem que pela primeira vez em muito tempo havia tentado confiar e percebeu que feri-lo também a feriria. "Eu não sei", confessou. "Só sei que não posso perder tudo o que construí." "Você não vai perder." "Como pode prometer isso?" Hugo deu mais um passo, mas parou a uma distância respeitosa. "Porque eu não vou deixar ninguém usar o que sinto por você para diminuir quem você é." Clara fechou os olhos por um instante. Aquelas palavras quase quebraram sua defesa. "Hugo, eu deveria ter sido mais cuidadoso." Ele continuou. "Não com o sentimento, com o mundo ao redor dele. Você tinha razão desde o início. As pessoas julgam antes de entender. E eu odeio saber que meu nome pode virar uma sombra sobre o seu talento." Clara abriu os olhos. A voz dele estava diferente, menos firme, mais humana. "Eu não quero ser uma sombra na sua vida, Clara. Eu quero ser alguém que fique ao seu lado quando tentarem apagar sua luz." As lágrimas finalmente escaparam silenciosas. Hugo viu, mas não se aproximou sem permissão. Apenas esperou. Esse cuidado mexeu com ela mais do que qualquer gesto grandioso. Clara passou a mão pelo rosto, tentando se recompor. "Eu estou com medo", disse. "Eu também." A resposta dele a surpreendeu. "Você?" Hugo assentiu. "Tenho medo de perder você antes mesmo de saber o que poderíamos ser. Tenho medo de fazer tudo errado. Tenho medo de que minha presença complique sua vida. Mas tenho mais medo ainda de me afastar e deixar que uma mentira decida por nós." Clara respirou fundo. Durante alguns segundos a sala ficou em silêncio. Lá fora, a empresa continuava funcionando. Pessoas passavam pelo corredor, telefones tocavam, decisões eram tomadas. Mas ali dentro, tudo parecia reduzido a duas pessoas tentando escolher entre o medo e a verdade. Antes que Clara respondesse, Patrícia Vasconcelos apareceu à porta. "Desculpem interromper, mas precisamos conversar. Agora." O tom dela era sério. Clara sentiu o corpo enrijecer. Patrícia olhou para os dois e depois para o celular na mão de Clara. "A matéria chegou ao conselho. Alguns investidores querem explicações. E há quem esteja sugerindo afastar Clara temporariamente do projeto até que tudo seja esclarecido." Clara sentiu o mundo girar. "Afastar?" repetiu quase sem voz. Hugo se virou imediatamente. "Isso está fora de questão." Patrícia manteve a expressão firme. "Não depende apenas de você, Hugo." O silêncio caiu como uma pedra. Clara percebeu naquele instante que o conflito havia crescido muito além de um rumor maldoso.
Agora, ameaçava sua posição, seu projeto e tudo o que ela mais temia perder. E pela primeira vez desde que conhecera Hugo Valverde, Clara não sabia se o sentimento entre eles seria força suficiente para protegê-la ou se acabaria sendo exatamente aquilo que a colocaria em risco. Ela olhou para Hugo. Ele olhou de volta, com uma promessa silenciosa nos olhos. Mas Clara entendeu que promessas, por mais bonitas que fossem, precisariam enfrentar o julgamento de pessoas que não conheciam sua história. E talvez essa fosse a prova mais difícil de todas. Clara Fernandes sentiu o peso da palavra afastamento atravessar seu peito como uma sentença injusta. Durante alguns segundos, ela não conseguiu reagir. Apenas ficou parada na sala de Hugo, com o celular ainda na mão, olhando para Patrícia Vasconcelos como se esperasse que aquilo fosse corrigido por alguém. Mas ninguém corrigiu. A matéria continuava publicada. Os rumores continuavam correndo pelos corredores. E agora o conselho discutia tirá-la do projeto que ela havia salvado com a própria força, com noites sem dormir e com uma coragem que muitos ali nunca tinham visto de perto. Hugo foi o primeiro a quebrar o silêncio. Clara não será afastada do projeto, disse ele com firmeza. Patrícia cruzou os braços. Hugo, eu entendo sua posição, mas você precisa pensar como diretor executivo. O conselho está preocupado com a imagem da empresa. Eles querem evitar qualquer interpretação de favorecimento. Favorecimento, Clara repetiu, sentindo a voz falhar de raiva e dor. Eu apresentei esse projeto antes de Hugo assumir a diretoria. Eu defendi cada linha diante do conselho. Eu reduzi custos. Eu renegociei soluções. Eu fui até Curitiba para salvar o cronograma. Em que momento exatamente meu trabalho virou suspeita? Patrícia suavizou o olhar, mas não respondeu de imediato. Clara percebeu que aquela era a parte mais cruel. Ninguém ali parecia duvidar totalmente dela, mas todos tinham medo do que os outros poderiam pensar. E de repente, a opinião de pessoas que não conheciam sua história parecia valer mais do que sua própria trajetória. Hugo deu um passo à frente. Se querem explicações, eu dou. Eu assumo que viajei com Clara por necessidade profissional. Assumo que ela foi essencial na negociação com o fornecedor. Assumo que sua promoção foi aprovada antes da minha chegada. Mas não vou permitir que uma matéria maldosa transforme competência em fofoca. Patrícia respirou fundo. Você não entende. Quanto mais você a defende, mais as pessoas podem dizer que há envolvimento emocional influenciando sua decisão. A frase atingiu os dois. Clara fechou os olhos por um instante. Era exatamente o medo que a consumia desde o começo. Se Hugo se afastasse, ela sofreria. Se Hugo a defendesse, diriam que era por sentimento. Qualquer escolha parecia colocá-la em uma armadilha. Então eu mesma vou falar, disse Clara. Hugo olhou para ela. Clara. Não, chega de pessoas falando por mim. Chega de decidirem o que eu mereço, o que eu conquistei e o que eu sou. Se o conselho quer explicações, eu vou dar. Patrícia a observou com atenção. Você tem certeza? Tenho, mas quero todos na sala. Conselho, investidores e coordenação. Se vão colocar minha competência em julgamento, então que ao menos tenham a coragem de me ouvir olhando nos meus olhos. Meia hora depois, Clara entrou na sala principal de reuniões, sentindo as pernas pesarem, mas a cabeça estava erguida. Hugo caminhava alguns passos atrás, em silêncio. Ele não tentou guiá-la, não tentou tomar a frente, não tentou transformar aquele momento em uma defesa dele. Apenas estava ali, e de alguma forma isso lhe deu força. Clara não precisava que Hugo falasse por ela. Precisava saber que, se sua voz tremesse, ele ainda acreditaria nela. A sala estava cheia. Patrícia ocupava uma das pontas da mesa. Renato estava ao lado de dois investidores. O consultor externo folheava papéis com expressão dura. Outros coordenadores também estavam presentes, inclusive Lívia, que olhou para Clara com orgulho silencioso. Clara respirou fundo antes de começar. Eu sei por que estamos aqui. Uma matéria foi publicada sugerindo que minha promoção, meu lugar no projeto e minha relação profissional com Hugo Valverde podem estar misturados de forma inadequada. Eu poderia começar negando tudo, mas acho que essa reunião precisa de algo maior do que negação. Precisa de verdade. A sala ficou imóvel. Eu fui promovida porque trabalhei por anos para isso. Não porque alguém me escolheu por simpatia, não porque alguém me protegeu, não porque viajei com o diretor executivo. Antes de Hugo chegar, eu já era a arquiteta responsável pela proposta inicial. Antes de qualquer rumor,
Eu já tinha passado noites redesenhando soluções, ouvindo críticas, corrigindo falhas e defendendo uma visão que muitos chamaram de cara demais, emocional demais e arriscada demais. Ela fez uma pausa. A voz estava firme, mas os olhos ardiam. Eu aceito que questionem meus números. Aceito que questionem minhas escolhas técnicas. Aceito que peçam ajustes, provas, relatórios e alternativas. Isso faz parte do trabalho. O que eu não aceito é que transformem meu esforço em suspeita, apenas porque sou uma mulher promovida em uma empresa comandada por um homem poderoso. Alguns desviaram o olhar, outros permaneceram em silêncio. Clara continuou. Se querem saber se Hugo Valverde me favoreceu, olhem as datas, leiam os documentos, vejam as versões do projeto, confiram cada decisão, mas não usem insinuações para apagar o que está registrado em trabalho. Eu não cheguei aqui por acaso. Eu cheguei porque fiquei quando era mais fácil desistir. O consultor externo ajeitou os óculos. Senhorita Fernandes, ninguém está negando sua competência. A preocupação é a percepção pública. Então vamos mudar a percepção pública com transparência, respondeu Clara. Publiquem uma nota com a linha do tempo do projeto. Mostrem que minha promoção foi definida antes da chegada de Hugo. Divulguem o processo técnico, os pareceres, os cortes de custo e os resultados da negociação em Curitiba. Se há verdade, não precisamos ter medo da fofoca. Renato franziu a testa. E sobre sua relação com o Sr. Valverde? A pergunta fez a sala prender a respiração. Clara sentiu Hugo se mexer ao fundo, mas ele não interferiu. Era a vez dela. Era sua história, sua carreira, sua decisão. Minha relação com Hugo é baseada em respeito, trabalho e confiança, disse ela. E sim, existe entre nós uma admiração que cresceu durante esse processo. Eu não vou pedir desculpas por ser humana, mas também não vou permitir que sentimentos, sejam eles quais forem, sirvam para reduzir minha capacidade profissional. Se algum dia isso interferir no projeto, eu mesma serei a primeira a tomar uma atitude. Mas até aqui, o que existe são resultados. Hugo olhou para ela com emoção contida. Clara percebeu, mas não desviou. Patrícia ficou em silêncio por alguns instantes. Depois fechou a pasta diante de si. Clara está certa. Temos documentação suficiente para sustentar cada etapa do processo. O afastamento dela seria não apenas injusto, mas também prejudicial ao projeto. Um dos investidores concordou. Se a equipe jurídica preparar uma nota clara e os documentos confirmarem a linha do tempo, não vejo razão para afastamento. Renato assentiu devagar. Eu também não. Clara soltou o ar que nem percebeu estar segurando. Não era uma vitória completa, mas era uma vitória. Sua voz havia sido ouvida. Seu trabalho havia sido defendido. E pela primeira vez desde que a matéria fora publicada, ela sentiu que a verdade podia ser mais forte do que o medo. Quando a reunião terminou, todos saíram aos poucos. Lívia passou por Clara e apertou sua mão com orgulho. Patrícia também se aproximou. Você foi muito corajosa. Clara respondeu com um sorriso cansado. Eu só estava cansada de ter medo. Quando finalmente ficaram sozinhos no corredor, Hugo se aproximou. Havia tantas palavras no olhar dele que Clara quase precisou desviar. Você foi extraordinária, disse ele. Ela respirou fundo. Eu tive medo o tempo todo. Eu sei. Coragem não é não ter medo. É falar mesmo com medo. Clara sentiu os olhos se encherem de lágrimas, mas dessa vez não tentou escondê-las. Eu achei que ia perder tudo. Hugo manteve uma distância respeitosa, mas sua voz veio carregada de carinho. Você não perdeu, Clara. Hoje você recuperou a sua própria voz. Ela olhou para ele. Pela primeira vez não viu um risco à sua carreira. Viu um homem que a assustava porque despertava sentimentos verdadeiros. Um homem que não queria falar por ela, mas permanecer ali enquanto ela aprendia a falar por si. Eu não quero mais fugir do que sinto, disse Clara baixinho. Mas também não quero me perder por sentir. Hugo assentiu. Então não vamos fugir e não vamos nos perder. Vamos com verdade. Um passo de cada vez. Clara sorriu em meio às lágrimas. Um passo de cada vez. Hugo levantou a mão devagar, e Clara permitiu que ele tocasse seus dedos por um breve instante. Foi um gesto pequeno, discreto, mas cheio de significado. Não havia pressa, não havia promessa exagerada. Havia apenas a escolha silenciosa de não deixar que o medo decidisse por eles. Naquele dia, Clara salvou mais do que sua posição no projeto. Salvou a própria história. E Hugo entendeu que amar alguém
não era tomar a frente para protegê-la de tudo, mas caminhar ao lado enquanto ela descobria a força que sempre teve. 6 meses depois, Clara Fernandes estava parada diante da entrada principal da nova sede da Horizonte Vasconcelos, tentando segurar a emoção que ameaçava transbordar pelos olhos. O prédio estava pronto. Não era exatamente como o primeiro desenho que ela havia feito em noites solitárias, mas talvez fosse melhor. Era mais maduro, mais forte, mais verdadeiro. Cada vidro refletia a luz da manhã com suavidade. Cada jardim suspenso parecia respirar junto com o vento. Cada espaço de convivência carregava uma parte da batalha que ela havia vencido. Ali estavam suas ideias, suas lágrimas, suas noites em claro, sua coragem e, de algum modo, também estava Hugo. A cerimônia de inauguração começaria em poucos minutos. Funcionários, investidores, jornalistas, clientes e parceiros ocupavam o espaço externo. Havia câmeras, flores discretas, música suave e uma expectativa bonita no ar. Mas Clara quase não conseguia ouvir nada. Seus olhos percorriam o prédio como quem olha para um sonho que finalmente aprendeu a ficar de pé. Lívia apareceu ao seu lado, sorrindo. Você está com cara de quem vai chorar antes do discurso. Clara riu baixinho, mas a voz saiu embargada. Eu prometi que não faria isso. Você também prometeu que nunca se apaixonaria pelo diretor executivo arrogante. Clara virou o rosto para ela, fingindo reprovação. Lívia, o que foi? Estou apenas lembrando que algumas promessas nascem para serem quebradas. Clara sorriu emocionada. Não podia negar. Muita coisa havia mudado. Depois da reunião com o conselho, a empresa publicou uma nota transparente, mostrando toda a linha do tempo do projeto, os documentos da promoção de Clara e os resultados técnicos alcançados por sua equipe. A matéria maldosa perdeu força. O respeito por Clara cresceu. Clientes elogiaram sua postura. Investidores reconheceram sua liderança. E Hugo cumpriu sua promessa. Não tomou sua voz. Não ocupou seu lugar. Apenas permaneceu ao lado dela enquanto ela mesma mostrava ao mundo quem era. Aos poucos, o sentimento entre os dois deixou de ser segredo pesado e se tornou presença tranquila. Eles foram cuidadosos, separaram decisões pessoais de decisões profissionais, criaram regras claras no trabalho, conversaram com Patrícia, com a equipe jurídica e com a coordenação. Nada foi feito às escondidas. Nada foi tratado como culpa. E isso tornou tudo mais bonito, porque Clara percebeu que o amor verdadeiro não precisava diminuir sua carreira. Pelo contrário, quando havia respeito, ele podia ajudá-la a florescer ainda mais. Hugo apareceu alguns metros à frente, conversando com um grupo de investidores. Quando seus olhos encontraram os dela, a expressão séria se suavizou. Era sempre assim. Para o mundo, Hugo Valverde continuava sendo um homem firme, estratégico e difícil de impressionar. Para Clara, ele havia se tornado também o homem que aprendia a pedir desculpas, que segurava sua mão nos momentos difíceis e que celebrava cada conquista dela como se fosse dele. Patrícia chamou Clara para perto do palco. O discurso começaria. Clara respirou fundo e subiu os poucos degraus com as mãos levemente trêmulas. Ao olhar para o público, viu rostos conhecidos. Viu Lívia sorrindo. Viu Renato, agora menos rígido, aplaudindo com respeito. Viu Otávio Nogueira, o fornecedor de Curitiba, observando o prédio com orgulho silencioso. E viu Hugo parado na primeira fila, olhando para ela como se não houvesse mais ninguém ao redor. Clara aproximou-se do microfone. Quando eu desenhei este projeto pela primeira vez, imaginei um prédio onde as pessoas pudessem trabalhar sem esquecer que são humanas. Um lugar com luz, com pausa, com encontro e com propósito. Muitas vezes disseram que era ambicioso demais, caro demais, emocional demais. Hoje, olhando para este lugar, eu entendo que algumas ideias precisam ser defendidas exatamente porque carregam emoção, porque aquilo que não toca ninguém também não transforma ninguém. O público ficou em silêncio atento. Este prédio não é apenas meu. Ele pertence a cada pessoa que acreditou quando seria mais fácil cortar, reduzir e desistir. Pertence à equipe que redesenhou comigo cada detalhe. Pertence aos que questionaram e me obrigaram a melhorar. E pertence também a quem me ensinou que razão e sentimento não precisam ser inimigos. Clara olhou para Hugo. Ele baixou os olhos por um instante emocionado e depois voltou a encará-la.
A voz dela tremeu, mas não quebrou. Eu aprendi que coragem não é caminhar sem medo. Coragem é continuar caminhando quando o medo tenta decidir por você. E hoje, com o coração cheio de gratidão, eu posso dizer que este lugar é a prova de que sonhos não precisam ser abandonados para se tornarem possíveis. Eles só precisam encontrar pessoas dispostas a lutar por eles. Os aplausos começaram suaves e depois cresceram. Clara sentiu as lágrimas caírem, mas dessa vez não tentou escondê-las. Eram lágrimas de vitória, de alívio, de felicidade inteira. Quando desceu do palco, Hugo a esperava perto do jardim central. O espaço era exatamente como ela havia imaginado. Havia luz natural entrando pelo teto, plantas ao redor e bancos onde as pessoas poderiam conversar, descansar ou simplesmente respirar. Clara parou ali, olhando para tudo. Conseguimos, disse ela. Hugo se aproximou com calma. Você conseguiu. Clara sorriu, lembrando de outra madrugada, outra maquete e a mesma teimosia carinhosa dele. Não começa. Nós conseguimos. Hugo riu baixo. Depois ficou sério, com aquela emoção discreta que Clara já conhecia tão bem. Eu preciso te dizer uma coisa. Ela virou-se para ele. Agora? Hugo segurou as mãos dela com delicadeza. O gesto era simples, mas Clara sentiu o mundo inteiro ficar mais silencioso. Eu passei muito tempo achando que controlar tudo era a única forma de não perder nada. Então você apareceu no meu caminho, primeiro naquele aeroporto, depois nesta empresa, depois em todos os lugares onde eu tentava me esconder. Você me enfrentou, me ensinou, me desarmou e me mostrou que algumas coisas não foram feitas para serem controladas, foram feitas para serem vividas. Clara sentiu o coração acelerar. Hugo, eu amo você, Clara Fernandes. Amo sua coragem, sua verdade, seu jeito de enxergar vida, onde muitos só veem parede, número e risco. Amo a mulher que você é quando está forte e também quando está com medo. E se você permitir, eu quero continuar caminhando ao seu lado. Ao seu lado. Clara já chorava antes que ele terminasse. Não era uma declaração grandiosa diante de câmeras, nem um espetáculo para impressionar o público. Era melhor. Era íntimo, verdadeiro e cheio de significado. Ao redor, algumas pessoas perceberam e se afastaram com respeito, deixando aquele momento pertencer apenas aos dois. Eu também amo você, Hugo, ela disse com a voz embargada. Amo até quando você tenta transformar sentimentos em estratégia. Ele sorriu emocionado. Estou melhorando. Hugo tocou de leve o rosto dela, com todo o cuidado do mundo, esperando a permissão que Clara deu com um sorriso. Então, ele se aproximou e a beijou. Foi um beijo leve, romântico e cheio de ternura. Não havia pressa, não havia exagero. Havia apenas o encontro de duas pessoas que tinham atravessado orgulho, medo, julgamento e dor para chegar até aquele instante. Para Clara, aquele beijo significava casa, significava escolha, significava que o amor podia ser calmo e intenso ao mesmo tempo, desde que fosse construído com respeito. Quando se afastaram, Hugo encostou a testa suavemente na dela. Lembra do aeroporto? Clara riu entre as lágrimas. Como eu poderia esquecer? Você pisou no meu sonho. Ele apertou as mãos dela com carinho. E agora eu quero passar a vida ajudando você a proteger todos eles. Clara olhou ao redor. O prédio estava vivo. As pessoas sorriam. A luz atravessava o jardim central. Seu nome seria lembrado naquele projeto não por um rumor, nem por uma suspeita, mas por sua força, seu talento e sua coragem. E Hugo estava ali, não como sombra, mas como presença. Naquele momento, Clara entendeu que algumas histórias começam com conflito, porque o coração ainda não sabe reconhecer o caminho certo. Algumas começam com palavras duras, encontros improváveis e feridas antigas. Mas quando existe verdade, respeito e coragem, até o primeiro desencontro pode se transformar no começo mais bonito. Ela segurou a mão de Hugo e olhou para o prédio uma última vez antes de sorrir. Agora sim, disse ela, parece um lugar onde ninguém precisa ir embora. Hugo a olhou com ternura. Então vamos ficar. E Clara ficou. Ficou no sonho que construiu, na carreira que conquistou e no amor que escolheu sem perder a si mesma. Ao lado de Hugo Valverde, ela descobriu que o final feliz não era o fim da história. Era apenas o primeiro dia de uma vida em que amor, coragem e propósito finalmente aprenderam a morar no mesmo lugar. Se a minha história tocou o seu coração, deixa o seu like.
Se inscreve no canal e compartilha com alguém que precisa lembrar que o amor verdadeiro não apaga nossos sonhos, ele caminha ao lado deles. E me conta nos comentários, se fosse você, teria feito diferente ou também escolheria ficar?